promessa antiga que mudou tudo quando o milionário encontra a mendiga negra. A chuva caía pesada em São Paulo, um pano cinza cobrindo a cidade que pulsava vivamente sob o peso da tristeza. Rafael, um milionário de 42 anos, caminhava entre a Avenida Paulista e as vielas estreitas da região, cercado por seus pensamentos sombrios. O brilho dos arranha-céus ao seu redor parecia zombar de seu tormento interior. Há anos, a culpa o consumia. Um erro irreparável, um acidente que havia custado 2 vidas, ainda o atormentava. Ele era o único culpado, e a sombra daquele dia horrível não o abandonara. Enquanto dava passos pesados sobre a calçada escorregadia, algo atraiu seu olhar. Uma jovem negra, com cabelo emaranhado e roupas sujas, estava agachada em um canto, tentando se proteger da chuva com um pedaço de plástico amarrotado. A imagem dele se partiu em 1000 pedaços. Era mais do que um lembrete. Era um grito de desespero, um lembrete palpável do que ele havia deixado para trás. Continuaria a andar, assim como todos os outros, ignorando a dor alheia. Mas de repente, ela levantou os olhos e algo dentro dele se quebrou. Seus olhares se encontraram. Os olhos dela eram como janelas para um mundo que ele nunca havia realmente visto. Um mundo repleto de desafios que ele nunca imaginara. "Você tem um celular?" perguntou Thaís, quebrando o silêncio. Sua voz era forte, apesar da fragilidade da situação. A pergunta o pegou de surpresa. Ele não sabia o que responder, mas por algum motivo sentiu que precisava falar. "Não, não tenho, desculpe. Eu vejo a sua carinha sorridente lá no topo do mundo." Ela disparou, com um tom mordaz que o fez estremecer. Ele riu nervosamente, mas o desconforto em seu peito só aumentou. À medida que conversavam, a chuva pareceu parar. Rafael se sentiu cada vez mais cativado por Thais, mas também apavorado. Ele não poderia deixar isso acontecer. Não quando o peso de seu passado ainda o esmagava. "Você parece distante", ela disse, com um olhar perspicaz. "Te machucaram?" Ele respirou fundo, sua mente fervilhando. A verdade estava ali, à porta deles, pulsando, esperando para ser revelada. E antes que pudesse impedir, as palavras saíram. Eu perdi minha filha." A expressão de Thais mudou instantaneamente. "Filha? Você a procura?" Silêncio. O tremor na voz de Rafael denunciava a dor que ele carregava, mas a reação dela o deixou intrigado. Thais se inclinou mais perto e, com um suspiro profundo, murmurou: "Ela não morreu. Você sabe? Eu sou a sua filha." As palavras pairaram no ar. O choque as envolveu como um manto, enquanto a corrente elétrica da revelação os envolvia. Rafael estava paralisado, e a cidade continuava a girar freneticamente ao seu redor. O que ela dizia era verdadeiro? Poderia ser. A conexão era instantânea, e com o peso do passado à espreita, tudo parecia desmoronar. Ao longe, um homem encapuzado os observava. A tensão na atmosfera cresceu, e Rafael sentiu o gosto da adrenalina no ar. Alguém estava interessado nos segredos de Thais. Os olhos do homem brilhavam com uma malevolência que gelava o sangue. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O homem encapuzado continuava a observá-los, e o coração de Rafael disparou. Ele podia sentir um frio na barriga, como se estivesse prestes a ser mergulhado em águas geladas. As palavras de Thais ecoavam em sua mente. "Eu sou a sua filha." Mas a presença daquele estranho mudou tudo. O olhar de Thais, que estava cheio de esperança, agora se encheu de medo. "Quem é ele?" perguntou ela, a voz trêmula. Rafael não tinha resposta.
Um misto de instinto de proteção e pavor o dominou. Ele se colocou entre Tais e o desconhecido, tentando agir como um escudo. Mas a verdade é que ele não sabia o que aquele homem queria. O estranho deu um passo à frente, seus olhos brilhando em um tom ameaçador. Você não deveria estar aqui, menina, disse ele, sua voz grave ecoando entre os prédios. Sabe que as ruas não são seguras. E você? Ele se virou para Rafael, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem muita explicação a dar. Os músculos de Rafael se contraíram. Ele não era o mais poderoso naquele momento. Só um homem atormentado, desamparado, frente a um desconhecido que chamava à tona seu medo mais profundo. O que você quer de nós? Rafael exigiu, tentando manter a voz firme. Ah, esse é o ponto. Eu quero suas histórias. Sua riqueza escondida atrás de uma fachada perfeita. Ele disse, a palavra riqueza saindo de seus lábios como um veneno. Vocês dois têm muito a perder. E eu consigo simplesmente deletar isso. Tais olhou para Rafael, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele sentiu o peso daquela conexão recém-descoberta. Mas o homem não deu trégua. Você sabe que o pecado do passado sempre encontra um jeito de tornar-se nosso presente, não sabe? Não adianta fugir. A chuva recomeçou a cair. Rafael tentou ignorar a sensação de água fria correndo por seu corpo, e ao mesmo tempo o gelo se espalhando por seu coração. O que você quer dizer com isso? Mas antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher, visivelmente perturbada, passou por eles correndo, seguida por 2 policiais. A cena parecia um ataque de uma tempestade, e Rafael sentiu o mundo à sua volta começar a girar. O homem encapuzado olhou rapidamente para a confusão e depois se virou, intensificando seu olhar ameaçador. Isso não acaba aqui. Ele sussurrou para Rafael e, em um piscar de olhos, desapareceu entre as sombras. Tais agachou-se, agarrando a cabeça, como se estivesse tentando compor seus pensamentos. O que está acontecendo, Rafael? Quem era aquele homem? Sua voz quase perdeu a força. O medo estava estampado em seu rosto. Rafael, agora completamente perdido, não tinha respostas. Mas uma coisa era clara: a revelação de Tais não era o fim. Era apenas o começo de uma nova luta. Ele precisava descobrir o que aquele homem sabia. E mais importante, como proteger Tais, sua filha, que ele não sabia que ainda estava viva. Mas o que ele não sabia era que aquele homem tinha um segredo que poderia arruinar tudo o que ele acreditava saber sobre sua perda. Um segredo que poderia fazer com que o passado se tornasse uma tempestade ainda mais devastadora. Enquanto a cidade ao redor continuava agitada, com sirenes e gritos, Rafael estendeu a mão para Tais, um gesto de proteção e desespero. Mas em seu coração a pergunta queimava. O que mais ele estava prestes a perder? Tais agachou-se, agarrando a cabeça, como se estivesse tentando compor seus pensamentos. O que está acontecendo, Rafael? Quem era aquele homem? Sua voz quase perdeu a força. O medo estava estampado em seu rosto. Rafael, agora completamente perdido, não tinha respostas. Mas uma coisa era clara. A revelação de Tais não era o fim. Era apenas o começo de uma nova luta. Ele precisava descobrir o que aquele homem sabia. E, mais importante, como proteger Tais, sua filha, que ele não sabia que ainda estava viva. Enquanto o tumulto ao redor crescia, o som das sirenes e o burburinho da multidão se tornavam uma sinfonia dissonante. Rafael respirou fundo, tentando se concentrar. Foi aí que ele ouviu um sussurro quase imperceptível, ecoando pelo barulho. Você está se metendo em problemas, Rafael, disse uma mulher, saindo das sombras. Era Clara, uma antiga amiga dele, com quem ele tinha perdido contato. Mas, na verdade, ela era muito mais que uma simples amiga. Ele a amara e ela também. Ou ao menos, era o que ele acreditava. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sentindo um misto de alívio e confusão. É perigoso. Perigoso? Olha ao seu redor. Clara gesticulou para a cena de caos. Você não sabe o que está realmente acontecendo, não sabe? Tais, ainda abalada, olhava para os dois tentando entender a tensão entre eles. O que está acontecendo? Rafael, você conhece ela? Mas antes que ele pudesse responder, um trovão estrondou, iluminando a cena ao redor. O clima estava mudando,
e a tempestade se intensificava. De repente, um brilho chamou a atenção de Rafael. Um objeto prateado estava em suas mãos. Isso aqui é seu? Ele disse, reconhecendo o velho colar que ele havia dado a Clara anos atrás. O mesmo colar que era um símbolo de seu amor, perdido no tempo. Eu achei. Clara gaguejou, seus olhos se desviando. Mas não é só isso. Você precisa saber sobre Thais. O mundo de Rafael parecia desmoronar. O que você sabe sobre ela? Antes que Clara pudesse responder, um grito cortou o ar. Thais, que até então estava quieta, agora olhava para Clara com os olhos arregalados. Ela não pode ser mãe. O queixo de Rafael caiu. Era como se um raio tivesse atingido o chão. A verdade estava bem diante dele. E ele não queria acreditar. Clara e Thais? Mãe e filha? Não. Isso não pode ser verdade, Rafael exclamou, a dor cravando-se no seu peito. Mas o olhar confuso, misturado com medo e esperança, de Thais o fez hesitar. Poderia ser? Sim, disse Clara, a voz trêmula, mas determinada. Thais é a sua filha que você pensou ter perdido. Ela cresceu, mas não sabia de você. Ninguém sabia da sua história. A atmosfera estava pesada. Esse segredo guardado por Clara, que Rafael pensou ter esquecido, ressurgira das sombras do passado. Você tem que acreditar em mim, Rafael. Clara insistiu. Eu a criei para te proteger. E agora, a verdade nos alcançou. Rafael sentiu o mundo girar. Thaís era sua filha. Tudo que ele tinha perdido voltou em um sobressalto. Mas a revelação não trazia conforto. O homem encapuzado, as ameaças, a culpa, tudo isso ainda pairava como uma nuvem negra. Precisamos sair daqui, ele disse, a urgência na voz aumentando. Você e eu, Thaís, temos que encontrar um lugar seguro. Mas o que vai acontecer com ela? Thaís perguntou, já compreendendo que sua vida havia mudado para sempre. Não sei, ele respondeu, sentindo o peso da desolação esmagá-lo. Mas eu prometo protegê-la. E foi nesse momento que outra tempestade se formou. Não apenas nos céus, mas na vida de todos os três. Enquanto ele e Thaís tentavam entender a nova realidade, Rafael não sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada tumultuada, onde cada passo poderia levar a dor ou esperança. Mas no escuro, atrás deles, a figura encapuzada estava de volta, com um sorriso maligno que prometia que nada seria fácil. O coração de Rafael disparou. O que mais estava prestes a perder? O que mais poderia ser revelado? A resposta estava prestes a ser descoberta, e o tempo estava se esgotando. Rafael estava paralisado, o coração batendo a 1000 por hora. A revelação de Clara deixou um nó na garganta. Thais, sua filha. Isso mudava tudo. Mas, antes que pudesse absorver a verdade, as sirenes continuavam a rugir e a chuva cair. Precisamos sair daqui, ele disse angustiado, olhando em volta. O escuro se fechava. O homem encapuzado poderia voltar a qualquer momento. Clara tinha razão, eles estavam em perigo. Vamos para minha casa, Clara sugeriu, suas mãos tremendo ligeiramente. É mais segura. Isso não faz sentido, aqui é tudo muito arriscado. Rafael ficou confuso, lutando contra uma enxurrada de sentimentos sobre a proposta dela. Ele não sabia em quem confiar. Mas a expressão de Thais, cheia de medo e esperança ao mesmo tempo, o fez hesitar. Ele não podia deixar essa nova conexão escapar. Por favor, Rafael, confie em mim, Clara implorou, os olhos brilhando com urgência. Mas, afinal, quem era ela para ele agora? A mulher que havia amado? Ou alguém que ocultou a verdade por anos? Antes que pudesse decidir, um grito cortou o ar, fazendo todos se virarem para a direção da confusão. Uma multidão de pessoas começou a se dispersar, e um homem atirou alguma coisa para o chão. Um reflexo prateado brilhou momentaneamente sob a luz da nebulosa noite. Não, 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 Thais gritou, um pavor incutido em sua voz. Ela se adiantou. Rafael tentou puxá-la de volta, mas já era tarde. Uma explosão ecoou em meio ao caos. A cena ao redor se transformou em um turbilhão. Pessoas gritavam, correndo em todas as direções. Rafael sentiu o calor de um incêndio se espalhando.
A fumaça envolveu tudo. Ele teve que agir rápido. Fique comigo. Rápido. Ele segurou Thais pelo braço, puxando-a enquanto Clara o seguia. Mas o desespero estava evidente. O medo pintava o rosto de Thais. Eu não sei se devo ir com você, Thais disse, os olhos cheios de insegurança. Aquele homem, ele pode ter razão. Você é quem eu acho que é? Rafael ficou paralisado. Do que você está falando? Eu ouvi algo sobre o passado. Thais continuou, as palavras saindo como um sopro. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. Me dá uma. O que você quer? Verdade. A 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 verdade. Alguém pode ter sido plantado entre nós. E não era apenas você que pensava ter me perdido. As palavras dela deixaram Rafael atordoado. Poderia haver mais segredos? Algo ainda mais profundo conectando-os? E naquele momento, quando tudo parecia desmoronar, uma sombra passou por ele. Clara gritou, Rafael, cuidado. Rafael virou-se rapidamente, enfrentando a figura encapuzada. Mas antes que pudesse reagir, o homem estendeu a mão. A história de vocês dois está prestes a mudar de novo. Vocês ainda não sabem a verdade sobre quem são, e a calamidade não termina aqui. As palavras do homem ecoaram como um trovão entre a confusão. Rafael piscou, tentando processar tudo. O que ele sabia, o que era real e o que era falso. Antes que pudesse responder, uma luz ofuscante explodiu do colar que Clara segurava, refletindo e expandindo até cobrir o céu noturno. Thais, cuidado! Clara gritou, mas a luz vovo irradiava em torno deles. Ele mal podia ver. A tensão elétrica estava intensa. O ar parecia vibrar de expectativa. Eu não sei o que fazer, Thais disse desamparada, enquanto a luz os envolvia e uma figura começou a se materializar. Parte de você sempre esteve aqui, a nova figura disse, com uma voz que soava tanto com segurança quanto com pena. Era uma mulher. A expressão dela era uma mistura de saudade e determinação. Thais piscou, o reconhecimento lutando para aflorar. E então, antes que alguém pudesse entender, o verdadeiro horror de tudo começou a desvelar-se. A mulher olhou para Thais e com a voz sombria disse: Você é mais do que apenas uma filha. Você é a única chave para desfazer tudo, e está em perigo mortal. O mundo de Rafael estava se despedaçando, revelando camadas que ele nunca imaginara. E enquanto a luz começava a desaparecer, a pergunta surgiu: o que mais estava escondido nas sombras do passado? O que mais poderia mudar? E quem realmente estavam sendo agora? A pesadelo só estava começando. A mulher diante de Thais parecia feita de luz, mas sua presença era carregada de mistério. Você é mais do que apenas uma filha, ela reiterou, como se pudesse sentir a confusão de Thais. A expressão dela mudava entre firmeza e tristeza, e o coração de Rafael batia descompassado. O que aquela figura quis dizer? A única chave para desfazer tudo. Isso soava como uma sentença. Thais piscou, confusa. Desfazer o quê? O que você quer dizer? As palavras dela saíam entrecortadas, e o medo no olhar era palpável. Vocês não estão a salvo. A mulher disse, sua voz tremendo com gravidade. O que vem a seguir pode destruir tudo, seu passado, sua vida inteira. Antes que alguém pudesse reagir, uma mão gelada agarrou o braço de Rafael. Ele se virou para encarar o homem encapuzado novamente, escuro como a noite.
Mas havia algo diferente. O brilho em seus olhos não era só malevolência. Havia um reconhecimento. Só você pode detê-la, o homem disse, com uma voz baixa, quase sussurrando. Uma onda de choque percorreu o espaço, e Rafael sentiu suas pernas tremerem. Detê-la? Quem? De que você está falando? Rafael exigiu, os músculos rígidos. A frustração começou a queimar dentro dele. O mundo estava dando voltas, e ele não tinha ideia do que estava acontecendo. É a verdade que você teme, o homem sussurrou, e aquela frase fez Rafael hesitar. A verdade que foi guardada na escuridão. Então, algo estrondoso aconteceu. Um rugido ecoou, como o som de um trovão, mais maior e mais aterrorizante. O chão tremeu, e uma fissura se abriu a poucos passos. Rafael olhou para o buraco que se formava, uma escuridão profunda emanando dele. Rafael, não! Clara gritou, mas já era tarde. A energia na atmosfera parecia convulsionar, e antes que pudesse pensar em um plano de fuga, ele foi puxado. Algo o arrastou com força, e ele sentiu uma dor aguda na perna, enquanto o abismo clamava por ele. Tais! Ele voltou-se para a filha, estendendo a mão. Mas quando Tais chegou mais perto, a mulher que parecia feita de luz transformou-se em uma sombra. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz dela ecoou, e Rafael sentiu que o mundo estava caindo. Com o último grito, Tais se lançou contra o buraco, e tudo ao seu redor se desfez em um vórtice de luz e escuridão. Clara, horrorizada, tentou puxar Tais de volta, mas a força era implacável. O homem encapuzado olhou para Rafael, seu olhar profundo, e falou: A verdade está dentro de você. Ela sempre esteve. O que estava acontecendo? Rafael sentiu uma parte de si se quebrando. O que significava tudo isso? O abismo se fechou quando Tais e a mulher sumiram, e apenas o eco de suas palavras permaneceu no ar. Agora era apenas Rafael e o homem encapuzado, a tensão pairando no espaço vazio. O que aconteceu? Rafael gritou, a desolação tomando conta dele. Estamos em guerra contra o desconhecido, Rafael. Você terá que escolher de que lado tá. Mas esteja avisado, a verdade pode ferir mais do que você espera. O coração dele disparava. O que mais não sabia sobre Tais? A revelação estava mais perto do que ele imaginava. E a escolha que ele deveria fazer poderia custar tudo. O que ele estava prestes a descobrir mudaria seu entendimento sobre amor, perda e família para sempre. E a pergunta ficou na mente de Rafael. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para entender essa verdade? O homem encapuzado deu um passo para trás, as sombras dançando ao seu redor, antes de desaparecer no ar, levando consigo a única opção de segurança que ele tinha. O que mais estava à espreita nas sombras? A tensão pairava no ar, e Rafael mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Tais era sua filha, e ali estava Clara. A mulher que ele pensou ter deixado para trás. Tudo parecia perdido, e ele ainda lutava para entender tudo aquilo. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão de luz iluminou o espaço, seguida por um estrondo ensurdecedor. O chão tremia sob os seus pés, e uma onda de calor os envolveu, quase como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Rafael se virou para ver o que estava acontecendo. As chamas dançavam, e a figura encapuzada emergiu, agora mais ameaçadora do que nunca. Você tá perdendo o controle, Rafael. O Home. O pânico tomou conta dele. O que você quer dizer com isso? O homem se aproximou, e Rafael pôde ver seu sorriso. Não era apenas maligno, era conhecedor, como se ele soubesse algo que Rafael jamais entenderia. Eu sou a razão pela qual você viveu a dor que viveu. Você não é o herói da sua própria história, mas sim um peão em um jogo muito maior. E então, tudo mudou. Uma série de imagens passou pela mente de Rafael, como flashes. Ele viu uma criança correndo, um acidente devastador, o grito aterrorizante de um inocente, e por último, focou na expressão de horror no rosto de uma mulher. Aquela mulher era Clara. Rafael sentiu um aperto no peito. Você causou tudo isso. Sua voz tremia. Sim, e tudo se desenrolou exatamente como eu esperava. Foi você quem decidiu segui-la, Rafael. Sabe o que é obsessão? O que é perder, não apenas pessoas, mas a si mesmo.
O homem deu um passo à frente, e a atmosfera pareceu ficar mais tensa. Ele, de alguma forma, manipulava isso tudo. Clara piscou, lívida. O que significa isso? Você estava atrás de nós? Não só isso, minha cara. Você não percebe? Thais é a chave que conecta tudo. O que você fez para protegê-la? O que escondeu dela? O homem sorriu, como se a verdade tivesse escondida em uma carta virada. Rafael então sentiu uma onda de revolta. Não poderia. Não podia deixar que Thais fosse uma ferramenta, uma peça em um jogo cruel. Ela tem o direito de saber. E eu vou protegê-la. O homem soltou uma gargalhada sombria. Proteger? Você realmente acha que ela está a salvo? Você não entendeu, Rafael. A história de Thais não começou com você. Ela é mais do que uma filha. Ela é herdeira de um legado que não é seu. E o que quer que você tenha feito no passado vai cobrar seu preço. A verdade das palavras dele doeu, como um golpe certeiro. Rafael olhou para Thais, que observava tudo com uma expressão de confusão misturada a medo. As revelações estavam sendo lançadas como faíscas em uma fogueira. Desculpe, Thais. Rafael lutou entre o desejo de protegê-la e a necessidade de contar a verdade. Mas antes que pudesse decidir, uma dor profunda irrompeu em seu peito. A visão de Thais se distorcia ao fundo, enquanto as palavras do homem ressoavam em sua mente. Você não tem noção do que ela é. Você que a perdeu uma vez, pode perdê-la novamente, e desta vez, para sempre. Uma sombra passou por ele, e em um momento de pânico, Rafael se virou para onde Thais estava. Mas ela já não estava ali. O chão estremeceu, e a luz tremulante a engoliu. A cena se esfumou, e Thais desapareceu. Thais, o grito de Rafael ecoou, mas não houve resposta. A ausência dela criou um vazio que o envolveu com pavor. Onde ela havia ido? E a risada do homem encapuzado ainda ressoava, um eco profundo que o seguia. Agora você verá a verdade. A única pergunta que resta é: você está preparado para lidar com ela? Com o coração descompassado e a mente em caos, Rafael percebeu que tudo o que acreditava saber estava se desmoronando como um castelo de cartas. Ele precisava encontrar Thais antes que fosse tarde demais e desvendar o que realmente estava no centro do vendaval. Mas o que mais poderia estar escondido na escuridão? E se aquelas sombras guardavam mais do que apenas ameaças? O que se desenrolaria a seguir? Rafael estava paralisado, o coração batendo a 1000 por hora. A revelação de Thais e Clara o deixava atordoado. Ele não conseguia entender. Mas tudo mudou em um instante. Um rugido distante cortou a noite, mais intenso do que antes. O chão vibrou sob seus pés, e uma fissura se abriu ao seu redor, como se o mundo estivesse se despedaçando. Rafael, a voz de Clara o trouxe de volta à realidade. Ele viu o horror nos olhos dela. Antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, um flash de luz explodiu da fissura. Um brilho tão intenso que até a chuva parou por um breve momento. Rafael sentiu uma energia pulsante, quase como um choque elétrico, percorrendo seu corpo. O ar virou um turbilhão e ele foi cuspido para trás, jogado contra uma parede próxima. Quando finalmente se recompôs, olhou ao redor. Clara estava no chão, segurando a cabeça, e o homem encapuzado estava mais perto, quase triunfante. Vocês não entendem. Vocês não podem escapar da verdade, ele gritou, a voz ecoando por todo o lugar. E então, algo inesperado aconteceu. A fissura começou a se expandir, revelando uma série de imagens fluindo de dentro dela. Cenas de Rafael com Thais. Momentos felizes, risadas, o brincar inocente de uma criança. Mas depois, a felicidade se transformou em imagens sombrias. O acidente, o grito, a dor, a perda. Pare, Rafael gritou. Mas era como se a fissura tivesse vontade própria, puxando o que restava de suas memórias para fora, jogando a verdade na cara dele. Então, com um golpe ensurdecedor, uma figura emergiu da escuridão da fissura. Era Thais, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher com semblante sereno, que pareciam envoltas em uma luz ofuscante. Mãe,
Thais exclamou, os olhos arregalados. Rafael ficou sem palavras. Como assim, mãe? Aquela mulher tinha um semblante familiar, mas a mente de Rafael girava em confusão. Ela é mais do que você imagina, Thais, o homem encapuzado disse, com um sorriso sinistro. Ela não é apenas sua mãe, mas também é a pessoa por trás de todo esse drama. A mulher se adiantou, e as palavras dela eram suaves, mas claras. Thais, você é muito mais do que uma simples filha. Você carrega um legado, um poder que não sabe que possui. A verdade pareceu despedaçar a realidade de Rafael. O que você quer dizer com isso? Ele se sentiu como se estivesse em uma montanha russa, subindo e descendo sem controle. A verdade é que você não sabe quem Thais realmente é. E eu sou a prova disso. A mulher disse, a voz firme. Quando você achou que a tinha perdido, na verdade, você a havia protegido. Mas o que você não sabia era que o homem encapuzado é uma parte do passado que havia sido esquecida. Até agora. Esquecida. As palavras dela ecoaram em sua mente. Rafael se virou para o homem encapuzado, a adrenalina correndo. O que você fez? O que mais está escondido? Nesse instante, uma nova onda de energia se espalhou. O ambiente ao redor deles começou a tremer, e a fissura se iluminou como um sol em fúria. Quase instantaneamente, o homem encapuzado começou a desaparecer, um riso ecoando enquanto brigava contra a energia. Você não pode fugir da sua história, Rafael. Ela sempre encontrará um jeito de retornar. E com isso, ele desapareceu em um brilho ofuscante. Thais gritou, a incredulidade acompanhando seu medo. Precisamos nos esconder. Clara respondeu, mas a fissura se estreitava rapidamente. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele tinha que agir. Venham! Ele puxou as duas, correndo em direção ao que restava da segurança. Mas a verdade o encurralava. Podemos estar juntos nesta luta, mas o que a mulher significava? O que Thais realmente era? Quando o abismo finalmente se fechou, a sensação de desespero aumentou. Thais havia acabado de descobrir que sua vida era uma teia de segredos, e Rafael nem tinha certeza se conseguiria salvá-las de uma verdade que parecia mais sombria a cada segundo. O que realmente era essa conexão? Ele olhou nos olhos de Thais, e pela primeira vez, sentiu uma mistura de medo e determinação. Eles estavam prestes a mergulhar em um mundo onde a verdade poderia ser mais devastadora do que o próprio passado. A pergunta pairava no ar, deixando todos em estado de tensão. O que mais estava prestes a ser revelado? Rafael estava prestes a entrar em pânico. As palavras ecoavam na sua cabeça, enquanto o chão tremia sob seus pés. Thais estava bem ali, então o que aconteceu? Ele olhou ao redor, a escuridão parecia se fechar como um pano pesado. Clara estava ao seu lado, visivelmente apavorada. Rafael, precisamos sair agora. A urgência na voz dela foi como um balde de água fria. Ele assentiu, tentando focar na situação. Mas o que havia acontecido com Thais? O que a mulher feita de luz queria dizer? Tudo estava se misturando na sua mente. De repente um grito rasgou o ar. Um homem surgiu do meio da multidão que se tinha formado. Seu rosto escondido sob uma capuz escuro. Sua presença era como um manto de medo que cobria o ambiente. Rafael, Thais, ele gritou, os olhos fixos em Clara, uma raiva pulsando como se ela fosse a única culpada. O que você quer? Rafael agarrou o braço de Clara, sem saber se ela estava em perigo ou se poderia ajudar. O homem encapuzado parecia conhecê-los, seu olhar feroz e cheio de desprezo. Você tem que entender, Rafael. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Ele fez uma pausa, seu olhar fixo nos dois. Thais não deve saber a verdade. Não agora. Rafael não conseguia respirar. A verdade sobre o quê? Sua voz saiu rouca, quase quebrando. O que ele não sabia? A sensação de estar sendo cercado aumentava. A verdade era um peso insuportável. Me diga! E então algo inesperado aconteceu. Thais, que até então estava quieta, gritou. Parem! Parem! E com essa palavra, a atmosfera pareceu eletrizar. Algo nos olhos dela havia mudado. Um brilho intenso que deixou Rafael paralisado.
A figura ao seu lado, a mulher radiante, começou a desaparecer em sombras. Mas não antes de dizer: você tem que escolher, Thais. Confiar ou se esconder. A verdade pode doer, mas também pode te libertar. Thais, não! Rafael virou-se tentando alcançá-la, mas ela já se movia para frente, como se estivesse sendo chamada. O homem encapuzado também se moveu, e um riso baixo e cheio de desprezo escapuliu de seus lábios. Thais, escute. Rafael tentou, mas o pânico sufocava. Thais é especial. O homem gritou, um brilho maligno em seus olhos. Ela não é apenas sua filha, ela é a herdeira, a chave para uma antiga batalha. Rafael gelou. Batalha? Que batalha? A confusão instalada em sua mente era insuportável. Eu vou te mostrar, o homem respondeu, sua voz cheia de veneno. E antes que alguém pudesse reagir, ele apontou para Thais. A aparência dela começou a mudar. O queixo dela se levantou e uma aura intensa a cercava. Rafael estremeceu. Era como se ela estivesse se armando de uma força invisível. Não me toque! Ela gritou, avançando contra o homem. E nesse momento, o mundo ao redor pareceu explodir. Uma onda de energia, como uma tempestade elétrica, envolveu tudo. Clara gritou. O espaço vibrou com uma força que fez Rafael sentir como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Ele olhou nos olhos de Thais e viu algo que o paralisou. Determinação. Thais, você não precisa disso, ele gritou, o coração batendo descontrolado, mas ela não o ouviu. Então aconteceu o inimaginável. Uma sombra se desprendeu do homem encapuzado, uma figura distorcida, serpenteando como fumaça. E antes que pudesse entender, a figura abalou a estrutura da realidade, escurecendo as memórias em sua mente. Thais, não, a verdade. O homem gritou, mas a sombra agora envolveu Thais. O que estava acontecendo? Rafael se viu gritando, mas era em vão, enquanto as memórias de Thais e do passado de Rafael combinavam em um turbilhão. E a verdade começou a se revelar. Thais não era apenas filha de Rafael, mas também parte de uma linha secreta que puxava para uma antiga linha de sangue. Uma conexão que, se quebrada, poderia trazer catástrofes. Não, isso não pode ser. Rafael se distraiu ao invés de ajudar. E em um último suspiro, um eco de poder pôs fim ao caos. A sombra se dissolveu, levando Thais com ela. Thais! Rafael gritou, sua voz rasgando o ar. Mas ela não estava mais ali. Apenas o encapuzado, com um sorriso triunfante, desapareceu na névoa. Agora, tudo que o sobrava era a incerteza. Rafael caiu de joelhos, sem forças, sua mente girando. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a descobrir e como poderia parar essa reviravolta insana antes que fosse tarde demais? Rafael estava de joelhos, o desespero apertando seu peito. Ele gritou o nome de Thais, mas tudo o que obteve foi eco no meio da confusão. Clara, ao seu lado, parecia em choque, a expressão de terror pintada em seu rosto. O chão ainda tremia e a atmosfera carregava uma tensão quase palpável. Ela foi. Clara exclamou, olhando ao redor, como se pudesse encontrar Thais em qualquer esquina. Não podemos ficar aqui. Mas e aquele homem? O que ele sabe sobre Thais? Rafael se levantou, a raiva queimando dentro dele. A voz do homem encapuzado ainda ecoava em sua mente, a maneira como se referia a Thais como uma herdeira. O que isso significava? Precisamos nos afastar daqui e achar um lugar seguro. Clara insistiu, puxando Rafael em direção ao caminho que levava para longe da confusão. Mas Rafael hesitou, ainda lutando para processar tudo o que havia acontecido. Então, Clara parou abruptamente, e Rafael a seguiu, seus sentidos alertas. Ele podia sentir a tensão crescendo. E antes que pudesse reagir, uma nova figura surgiu diante deles. Uma mulher. Uma mulher que parecia familiar. Canela? Rafael ficou paralisado. A mulher diante dele era exatamente como sua mãe, que ele havia perdido há anos. A visão dela era como um golpe direto no peito.
Mas algo estava errado. O olhar dela não era o mesmo. Mãe! A voz dele tremia. Você está viva? Rafael! A mulher fez uma pausa, seu olhar profundo e distante. Você não pode ficar aqui. As sombras estão se aproximando. Thais, ela está em perigo. Você sabe onde ela está? Rafael se aproximou, agarrando os braços dela, o coração acelerando. Por favor, diga-me, Rafael. Ela sussurrou, uma tristeza pesando suas palavras. Você nunca deveria ter a procurado. O que está acontecendo agora, tudo isso é culpa sua. O mundo pareceu desmoronar. O quê? Como assim culpa minha? O desespero envolvia. Eu só queria encontrar minha filha. A verdade é mais complicada do que você imagina. A voz dela ecoou como uma canção esquecida. Eu não sou quem você pensa. Você está preso em um ciclo. Um ciclo que começou muito antes de você nascer. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. O que ele estava dizendo? Cada palavra era um golpe que o fazia questionar sua própria vida. O que poderia ser mais complicado do que já era? Você precisava ter me encontrado antes, Canela, quando eu precisei de você. Não há tempo. A voz dela se intensificou, como um aviso. Thais precisa de você. Você deve decidir quais laços você vai quebrar. A verdade. Ela pode custar tudo. E alguém vai se ferir. Está tudo interligado e você está no centro. Rafael olhou para Clara, que observava tudo em silêncio, confusa. A figura da mãe se desvanecia lentamente, como fumaça na noite. Rafael, lembre-se, escolha com sabedoria. O que vem a seguir pode mudar o que você sabia. Então, Canela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Rafael sentiu um vazio imenso. O que significava tudo isso? Ele olhou para Clara, que estava pálida, mas com um olhar determinado. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, o frio na espinha aumentando. Eu tenho que encontrar Thais. Eu preciso saber a verdade. Rafael, escute, Clara disse pegando sua mão. Podemos descobrir juntos. Não precisamos fazer isso sozinhos. Mas antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar novamente. Era uma voz familiar. Pai! Era Thais, e Rafael virou-se bruscamente. A figura encapuzada havia retornado, arrastando Thais pelos braços, um sorriso cruel nos lábios. Você ainda não sabe a verdade sobre a sua própria filha, Rafael, ele disse. E a presença de maldade que emanava dele era quase insuportável. Agora você terá que decidir. Sua família ou sua verdade? O coração de Rafael disparou. O que aquele homem queria dizer? O que mais estava escondido? Uma escolha tinha que ser feita, mas a questão que queimava em sua mente era clara. Quanto essa verdade custaria? E quem seria sacrificado no caminho? Thais estava ali, presa nas garras do homem encapuzado, e o desespero tomou conta de Rafael. Libere minha filha, ele gritou, a voz rasgando a tensão no ar. A determinação queimava em seu coração, mas a sensação de impotência o paralisava. Você não entendeu. Thais é muito mais do que você imagina. O homem encarou Rafael, seu olhar frio como aço. Ela é a linhagem que pode mudar o curso desta guerra. E você, Rafael, está no meio disso tudo. O passado sempre retorna. Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir e rápido. Thais, olha para mim, ele gritou, buscando os olhos dela, tentando transmitir força através do medo. Ela hesitou, como se estivesse lutando contra as correntes que a prendiam. Pai, eu não sei o que fazer. Thais chorou, olhando entre o homem e Rafael, seu corpo tremendo. É isso que ele quer. Ele quer que você duvide de si mesma. Estamos juntos nessa, Thais. Não se esqueça de quem você é. As palavras de Rafael eram fervorosas, quase um mantra, enquanto ele se aproximava, ignorando o terror que o cercava. Mas o homem encapuzado riu, um som frio e sem alegria. A verdade é que você não pode protegê-la da verdade. E essa verdade a libertará ou a consumirá. Ele se virou para Thais, o sorriso malévolo espalhando-se em seu rosto. Vou lhe mostrar o que realmente é ser parte deste legado. Então, em um estalo,
A sombra do homem se projetou sobre Tais. Foi como se uma tempestade tivesse sido convocada. O chão tremeu, e o que antes parecia distante agora estava prestes a colidir. A voz de Rafael ecoou, e ele lançou-se na direção de Tais. Mas a luz entre ela e o homem cresceu, formando um espaço intransponível. O caos se intensificava, e Rafael sentia como se o mundo estivesse ponderando entre a verdade e a escuridão. Tais! Ele gritou mais uma vez, mas a tempestade o ofuscava. Ele não podia permitir que isso continuasse. Levantou os braços, não sabia ao certo o que faria, mas a necessidade de salvar sua filha embeleçou algo primal dentro dele. Neste instante, uma energia vibrante da memória de Canela surgiu. Escolha sabiamente, ecoou em seus pensamentos. E naquele momento de clareza, algo estalou. Tais, a verdade não precisa te destruir. Você pode escolher, você pode lutar. As palavras reverberaram no ar, e a luz que cercava Tais vacilou. Ela parecia hesitar, os olhos cheios de determinação nascendo do medo. A conexão deles estava mais forte do que as sombras que os cercavam. Finalmente Tais ergueu a cabeça. Um momento de coragem transforma seu rosto. Estou aqui. Eu sou mais do que você diz. Ela gritou para o homem, o desafio em sua voz ecoou como um trovão. Prendeu os olhos de Rafael, sua força agora refletia. Em um instante, a tempestade se dissipou, e a sombra do homem recuou. Foi como se uma barreira invisível os separasse. Não podem me parar. Mesmo que você descubra a verdade, ela nunca trará paz. Ele rugiu, mas havia medo em sua voz. Rafael sentiu uma onda de alívio, mas sabia que a luta ainda não havia terminado. Saia do caminho. Estamos juntos, Thaís. Ninguém pode nos separar. A proteção que sentia por ela era tudo o que precisava. A figura encapuzada mergulhou em escuridão, enquanto Rafael e Tais surgiram na luz. Clara, que observava tudo em silêncio, se aproximou, agora mais forte do que antes. Estamos aqui, juntos, e não vamos deixar você dominá-los. Com uma nova esperança, Rafael olhou para Tais. Vamos, precisamos ir. A cidade ainda não está a salvo. Os três correram, a determinação agora impulsionando cada passo, a sombra do passado finalmente deixando de cercá-los. Enquanto a tempestade se acalmava, Rafael sabia que o futuro ainda era incerto, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A verdade tinha seu custo, mas a batalha pela liberdade deles apenas começava, e tudo começou a se desvanecer em um mistério profundo que instigava a mente. O que será que esperava por eles? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo.